Opa, estamos ao vivo para retomar nossa leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Queridos, vamos lá. Vou escrever aqui, leitura do Tratado. Olá, sejam bem-vindos. Estou mandando aqui o convite para as pessoas para a gente começar a leitura. Mandando aqui. Vamos lá, só mandar para mais alguns. É isso aí, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos começar com a nossa oração de restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há momentos, minha mãe, em que a minha alma se sente no que tem de mais fundo, tocada por uma saudade indizível. Tenho saudades da época em que eu vos amava, e vós me amáveis, na atmosfera primaveril de minha vida espiritual. Tenho saudades de vós, Senhora, e do paraíso que punha em mim a grande comunicação que tinha convosco. Não tendes também vós, Senhora, saudades desse tempo? Não tendes saudades da bondade que havia naquele filho que eu fui? Vinde, pois, ó melhor de todas as mães, e por amor ao que desabrochava em mim, restaurai-me. Seja bem-vindo. Restaurai-me, recomponde em mim o amor a vós, e fazei de mim a plena realização daquele filho, que sem mancha que eu teria sido se não fosse tanta miséria. Dai-me, ó Mãe, um coração arrependido e humilhado, e fazei luzir novamente aos meus olhos aquilo que pelo esplendor de vossa graça eu começar a amar tanto e tanto. Lembrai-vos, Senhora, deste Davi e de toda a doçura que nele punheis. Assim seja. Amém. Olha, pessoal, nós terminamos semana passada o número 70 da nossa leitura. E se a gente manter esse ritmo, umas 4 semanas a gente consegue, em torno de... são 5 lives por semana, em torno de 20 lives a gente encerra, A gente já teve 5, mais umas 15 a gente completa a leitura do livro, Retomando, a imagem da última semana, Os Demônios de Notre Dame. Número 71. Há uma total diferença entre um servo e um escravo. Um servo não dá a seu senhor tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outrem. Mas o escravo dá ao seu senhor tudo de si, tudo o que possui e tudo o que pode adquirir, sem nenhuma exceção. 2. O servo exige a paga dos serviços que presta ao seu senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por mais aplicação, habilidade e força que tenha para trabalhar. 3. O servo pode deixar seu senhor quando quiser, ou pelo menos quando o tempo de seu serviço tiver expirado. O escravo não tem o direito de deixar seu senhor quando quiser. O senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e morte. E se o matasse como um de seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto. Já o senhor do escravo tem pelas leis direito de vida e morte sobre ele, e pode vendê-lo a quem quiser, ou matá-lo como faria um seu cavalo. Enfim, o servo só está a serviço de um senhor
temporariamente, enquanto o escravo está para sempre. Nada há entre os homens que nos faça pertencer mais a um outro do que a escravidão. Nada há também entre os cristãos que nos faça pertencer mais a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária, segundo exemplo do próprio Jesus Cristo, que tomou a forma de escravo por nosso amor, e da Virgem Santa, que se disse a serva e escrava do Senhor. O apóstolo se chama, com ufania, Servus Christi. Diversas vezes os cristãos são chamados na Escritura Sagrada de servos de Cristo. Essa palavra servo, segundo a justa observação de um grande homem, significava outrora apenas escravo, porque não havia ainda servos como os de hoje. Os senhores eram apenas servidos por escravos ou libertos. O Catecismo do Concílio de Trento, para que não reste dúvida alguma sobre a nossa condição de escravos de Jesus Cristo, exprime-se por um tempo que não se presta a equívocos, chamando-nos escravos de Jesus Cristo. Bem-vinda, Vera. Tendo isto posto, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não somente como servos mercenários, mas como escravos amorosos, que por efeito de um grande amor dão-se e se entregam a servi-lo na qualidade de escravos, pela única honra que de lhe pertencer. Antes do batismo éramos escravos, pela única honra de lhe pertencer. Antes do batismo éramos escravos do demônio. O batismo nos tornou escravos de Jesus Cristo. Portanto, os cristãos têm de ser escravos do diabo ou de Jesus Cristo. Lembrando aquela passagem bíblica, não podeis servir a dois senhores. O que digo de modo absoluto de Jesus Cristo, eu digo relativamente da Virgem Santa. Jesus Cristo, tendo escolhido por companheira indissolúvel de sua vida, de sua morte, de sua glória e de seu poder no céu e na terra, lhe deu por graça relativamente à sua majestade todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo o que convém a Deus por natureza convém a Maria por graça, dizem os santos. De sorte que, segundo eles, tendo ambos apenas a mesma vontade e o mesmo poder, têm ambos os mesmos súditos, servos e escravos. Pode-se, portanto, seguindo o sentimento dos santos e de vários grandes homens, dizer-se e se fazer escravo moroso da Santíssima Virgem, para desse modo ser mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Virgem Santa e o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós é também por meio de que devemos nos servir para ir até Ele. Pois ela não é como as outras criaturas, que se a elas nos pretendêssemos, poderíamos nos afastar de Deus ao invés de nos aproximar dele. Mas a mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu Filho. E a mais forte inclinação do Filho é que se vá a Ele por sua Santa Mãe. Assim, o honramos e agradamos, como honraria e agradaria um rei quem, para se tornar mais perfeitamente seu súdito e escravo, se fizesse escravo da rainha. É por isso que os santos padres e São Boaventura, depois deles, dizem que a Virgem Santa é o caminho para ir ao nosso Senhor. Daí tem um latim aqui. Não vou arriscar. Ainda mais que tem palavra difícil aqui no meio. Ademais, se como já disse,
Bem-vindo, irmão Fernando. Ademais, se, como já disse, a Virgem Santa é a rainha e soberana do céu e da terra, não tem ela tantos súditos e escravos quantas são as criaturas, conforme dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura. Agora é latim mesmo. Realmente. Et imperio Dei omnia subjuntur et virgo. Et imperio virginis omnia subjuntur et Deus. Não será razoável que entre tantos escravos, por força os haja também por amor. Bem-vinda, Ana. Que de boa vontade e na qualidade de escravos escolham Maria por sua soberana? O quê? Os homens e os demônios têm seus escravos voluntários, e Maria não os há de ter? Um rei terá por honra que a rainha, sua companheira, possua escravos com direito de vida e morte sobre eles, porque a honra e o poder de um é a honra e o poder do outro. Bem-vinda. Pode-se então acreditar que nosso Senhor, que partilhou como o melhor de todos os filhos todos o poder com sua Santa Mãe, ache ruim que ela tenha escravos? Tem ele menos respeito e amor por sua mãe que Assuero por Esther e Salomão por Betsabé? Quem ousaria dizê-lo e até mesmo pensá-lo? Mas para onde me conduz minha pena? Porque me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se não querem que alguém se diga escravo de Santa Virgem, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que selo da Santa Virgem Santa, pois Jesus Cristo é o fruto e a glória de Maria. É isto o que se faz de modo perfeito através da devoção, de que falaremos em seguida. Aí São Luís entra no seguinte parte. Devemos nos esvaziar do que há de mal em nós. Terceira verdade, está no número 78. Nossas melhores ações... Bem-vindo, professor. Professora, Beth Pereira. Bem-vinda. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Quando se põe água limpa e clara numa vasilha que cheira mal, ou vinho numa pipa cujo interior está estragado por outro vinho que esteve dentro, a água clara e o bom vinho ficarão estragados e tomam facilmente um mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus põe na vasilha de nossa alma, estragada pelo pecado original e atual, suas graças e orvalhos celestes ou o vinho delicioso de seu amor, seus dons são ordinariamente estragados e manchados pelo mau fermento e o mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, de suma importância para adquirirmos a perfeição que só se alcança pela união com Jesus Cristo, nos esvaziarmos do que há de mal em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos afastará de seus olhos e não se unirá a nós. Eu esqueci de fixar um comentário aqui para quem entrar saber do que eu estou lendo, que é do Tratado da Santíssima Devoção, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Bem, número 79. Para nos esvaziarmos de nós mesmos
é preciso primeiro bem conhecer pela luz do Espírito Santo nosso mal fundo, nossa incapacidade para todo bem útil à salvação, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em qualquer tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa inquietude em todo lugar. Para quem ficou confuso, é uma avaliação de si mesmo. Qual é as minhas fraquezas? Quais são os meus pecados? Qual é o meu desvio de conduta, na fé? O pecado de nosso primeiro pai nos estragou a todos quase inteiramente. Azedou, inchou e corrompeu, como o fermento azeda, incha e corrompe a massa em que é posto, se referindo a Adão, do pecado original. Os pecados atuais que temos cometido, sejam mortais, sejam veniais, por perdoados que estejam, aumentaram nossa concupiscência, nossa fraqueza, nossa inconstância e nossa corrupção, e deixaram maus vestígios na nossa alma. Nossos corpos estão tão corrompidos que são chamados pelo Espírito Santo corpos de pecado, concebidos no pecado, nutridos no pecado e capazes de tudo, corpos sujeitos a mil e mil doenças, que se corrompem de dia para dia e que só geram sarna, verme e corrupção. As palavras pesadas, mas são verdadeiras, porque o nosso pecado, ou até nossos pecadinhos ou pecadões de estimação, eles contaminam o nosso ser. Os pecados veniais, por exemplo, a gente tem que tomar um devido cuidado, porque se nós não temos uma devida conversão, uma devida observância deles, esses pecados veniais podem vir a tornar pecados mortais, pela nossa devida consciência, pela deliberalidade de cometer o ato e muitas vezes pela situação grave, do tipo de pecado que nós cometemos. Só duas, eu tenho mostrado as imagens que eu passei reto aqui da Maria Rainha, Madrid da Espanha. Madrid, de Madrid, Espanha. E também a imagem do vitral da igreja de São Pedro Apóstolo, Montreal, Canadá. Nossa alma, unida ao nosso corpo, se tornou tão carnal que é chamada carne. Toda a carne tinha corrompido seu caminho. Número 80. Deixa eu até ver aqui o horário. Depois disso, será para admirar que nosso Senhor tenha dito que aquele que quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo e odiar sua alma. E aquele que amasse sua vida a perderia, e quem a odiasse a salvaria? Essa sabedoria infinita, que não impõe mandamentos sem razão, não nos ordena odiar-nos a nós mesmos, senão porque somos grandemente dignos de ódio. Nada há tão digno de amor como Deus, nada tão digno de ódio como nós. Não temos por herança senão o orgulho e a cegueira no espírito, o endurecimento no coração, a fraqueza e a inconstância na alma, a concupiscência, as paixões revoltadas e as doenças no corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que pavões, mais apegados à terra que sapos, mais nojentos que bodes, mais apegados que à terra do que minhocas, Até pioro a frase aqui do santo. Mais nojentos que bodes, mais invejosos que serpentes, mais gulosos que porcos, mais coléricos que tigres e mais preguiçosos que tartarugas, mais fracos que caniços e mais inconstantes que cataventos. Não temos no nosso fundo senão o vazio e o pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno eterno. Segundo, para nos despojar de nós mesmos, e vejam que o santo não exagera aqui não,
tudo está nos próprias cartas, né, de São Paulo, nos evangelhos, o quanto nós somos orgulhosos e apegados aos nossos erros, né? E o quanto é necessário nos arrependermos e nos abrirmos dessas coisas, né? Ai de quem se diz santo, né, que se diz não pecador, né? Até mesmo os santos, né, quando se falavam deles, do que eles diziam, nenhum se vangloriava nem se declarava como santo, né? Eles até não gostavam de ser conhecidos e ditos como santos, né? Era preferível ser conhecido como um comum mesmo, né? Então, segundo, para nos despojar de nós mesmos, é preciso morrer todos os dias para nós. Né? Daí ele entra nessa explicação de se esvaziar. Quer dizer, é preciso renunciar às operações das potências de nossa alma e dos sentidos do corpo. É preciso ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-se das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. A isso São Paulo chama morrer todos os dias, né, do latim quotidia morior. Se o grão de trigo cai à terra e não morre, permanece na terra e não produz absolutamente fruto que seja bom. Se não morrermos para nós mesmos e se nossas devoções mais santas não nos levam a essa morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções se tornarão inúteis. Todas as nossas boas obras serão manchadas pelo nosso amor próprio. E nossa vontade própria, o que fará com que Deus tenha em abominação os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. E nesse caso, na hora de nossa morte, nos encontraremos com as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não teremos sequer uma centelha de puro amor, pois este só é comunicado às almas cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Gente, esvaziar de nós mesmos, nos tornar humildes, humus, estar na terra, né? Abaixar o nosso nível para que sejamos praticamente nada, para que Deus seja tudo em nós, né? Esvaziar de nós mesmos é como se nós perdêssemos, né? Como ele falava aqui dos sentidos, né? A gente não ser nada. É como se o nosso corpo fosse um vaso próprio para Cristo habitar. Não sei se sou eu quem vivo, se é Cristo quem vive em mim, né? Como dizia São Paulo. Terceiro, número 82, né? Terceiro, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem aquela que nos leve mais a essa morte para nós próprios, como sendo a melhor e mais santificante. Pois não se pode acreditar que tudo que reluz seja ouro, que tudo que é doce seja mel, e que tudo que é fácil e praticado pela maioria seja o mais santificante. Assim como na natureza há segredos para fazer operações naturais em pouco tempo, econômica e facilmente, assim também na ordem da graça existem segredos para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, suave e facilmente, tais como despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. A prática que quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecido da maioria dos cristãos, conhecido de poucos devotos, praticado e presenciado por um número ainda menor. Para começar a descobrir essa prática, eis uma quarta verdade, que é uma consequência da terceira. Daí São Luís entra no seguinte parte: precisamos de um mediador junto ao próprio mediador, aí em letra maiúscula, né? Nós aprendemos que Jesus é o único mediador, né? Mas Nossa Senhora é conhecida como medianeira. São Luís explica isso. Quarta verdade: é mais perfeito porque é mais humilde não nos aproximarmos diretamente de Deus, mas servimos-nos
de um mediador. Visto que nosso fundo está tão corrompido como acabo de mostrar, é certo que todas as nossas boas obras serão manchadas ou terão pouco peso diante de Deus para o levar a unir-se a nós e a nos atender, se nos apoiarmos nos nossos próprios trabalhos, esforços e preparações para chegarmos até Deus e lhe agradarmos. Vamos ler. Pois não é sem razão que Deus nos deu mediadores junto de Sua Majestade. Ele viu nossa indignidade e incapacidade. Teve piedade de nós. E para nos dar acesso às suas misericórdias, ele nos proveu de intercessores poderosos junto de sua grandeza, de maneira que negligenciar esses mediadores e se aproximar diretamente de sua santidade é faltar ao respeito para com Deus tão alto e tão santo, e fazer menos caso desse rei dos reis, do que se faria de um rei ou de um príncipe da terra, do qual não se quereria aproximar sem algum amigo que falasse por nós. Ele está, em outras palavras, falando dos próprios santos, né? Quando nós pedimos a alguém que é mais próximo de Deus do que nós, que possui uma intimidade, um contato, um diálogo constante para ali obter a graça para nós. Não é o santo que dá a graça, é Deus que dá, né? E São Luís vai dar comparações muito melhores que a minha, mas só para dar uma introdução simples. Imagina um rei, tá? E imagina que você é um mendigo, fedorento, entendeu? De péssima aparência, e precisa de uma graça desse rei que está passando ali na rua agora. E você conhece um amigo do rei, que está andando com o rei, e este amigo é simpático a você, né? Você chega não ao rei, mas você chega a esse amigo e fala: peça por favor ao rei alguma coisa para poder me consolar no dia de hoje, né? Daí este vai até o rei e pede para você. Ele vai e o rei, por fidelidade a esse servo, né, mais próximo a ele, né, de forma mediadora, aí sim o mediador de M maiúsculo, né, o comissão dê uma sacola de moedas para ele poder se alimentar no dia de hoje, né, ou pela semana. Então, imagina agora se fosse um mendigo se atirando na frente do rei para fazer esse pedido. Era arriscado até os guardas agarrarem e arrancarem ele da frente do rei, né? Seria uma repulsa. Ah, Deus não é assim. Mas agora entra a situação. Por exemplo, eu aqui estou fazendo esse serviço da live, né? Eu sou santo, eu sou puro, sou o melhor, não sou, né? Mas essa atitude é o máximo de valia? Tem todo o valor que talvez muitas pessoas assistindo me veriam de tal forma, né? Talvez muitos estariam até me simpatizando por estar falando bem de Deus e das coisas de Deus, mas pense as nossas atitudes. Será que tudo de bom que a gente exerce é de forma desinteressada? É tudo sem um pingo que seja de orgulho? Talvez até as vestes lindas, às vezes, que a gente veste para fazer uma leitura, um comentário na Santa Missa, para ser coroinha, acólito, né? Ou às vezes está ali na porta da igreja, com um cesto na mão, sorrindo para todos. Será que sempre a gente consegue uma total pureza de coração nesse serviço ao próximo? Será que tudo que nós fazemos assim é tão puro? Será que nosso coração é tão límpido para tudo aquilo de que é feito? A gente busca, a gente exerce, né? Mas nem sempre tudo é tão belo como parece ser. E não significa que Deus não nos ama. Não. Deus apenas vê que, legal, meu bom filho está se esforçando. Mas precisa de mais. Precisa desapegar mais. Precisa abrir mão dos pecados, né? Não adianta com a mão
que você me serve, talvez aqui no altar, seja a mesma mão que está cometendo um pecado atrás das portas, né? Então, por isso que às vezes nós temos os amigos espirituais, o anjo da guarda. O que é o anjo da guarda não ser um mediador de M minúsculo de nosso Senhor Jesus Cristo? São eles, os anjos, responsáveis para mostrar as graças espirituais das nossas orações a Deus, né? Então, vamos retomar a leitura, que é melhor que se faça. Até porque já deu meia hora de live. Deixa eu, pelo menos, carimbar aqui o 85, que é grande. Pois não é... Esse trecho ali. 84. Nosso Senhor é nosso advogado e nosso medianeiro de redenção junto a Deus Pai. É por ele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. É por ele que temos acesso junto de Sua Majestade, e nós jamais devemos compadecer diante dele, senão apoiados e revestidos de seus méritos. Como o pequeno Jacó, que se revestiu das peles de cabritos diante de seu pai Isaque, para receber a sua bênção. Mas não temos nós absolutamente necessidade de um mediador junto do próprio mediador? Nossa pureza é grande o bastante para nos unirmos diretamente a Ele? E por nós mesmos? Não, é Ele Deus em todas as coisas iguais ao seu Pai, e por conseguinte o Santo dos Santos, tão digno de respeito como seu Pai? Se pela sua caridade infinita ele se tornou nossa garantia e nosso mediador junto de Deus Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que lhe devíamos, será isso uma razão para termos menos respeito e temor por sua majestade e sua santidade? Digamos, pois, abertamente com São Bernardo, que temos necessidade de um mediador junto ao próprio mediador, e que a Divina Maria é a pessoa mais capaz de preencher essa missão caridosa. E por ela que Jesus Cristo veio a nós, e é por ela que devemos ir a Ele. Uma imagem de Nossa Senhora do Purgatório, paróquia de Santa Brígida, Montreal, Canadá. Veja a postura bela e profunda da imagem, que aproxima o próprio Filho dela, Jesus. Meditando essa imagem, vamos continuar a leitura. Se tememos ir diretamente a Jesus Cristo, por causa de sua grandeza infinita, ou por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos ousadamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é boa e terna, nada tem de austero ou de repulsivo, nada de demasiado sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos a nossa própria natureza. Ela não é o sol que, pela vivacidade de seus raios, poderia nos deslumbrar por causa de nossa fraqueza. Mas ela é bela e suave como a lua, que recebe a luz do sol e a tempera para a tornar conforme a nossa pequenez. É tão caridosa que não repele nenhum dos que pedem sua intercessão, por mais pecador que seja. Pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém tenha recorrido à Virgem Santa com confiança e perseverança e tenha sido por ela desamparado. Oração de São Bernardo. Ela é tão poderosa que nunca foi desatendida em seus pedidos. Basta que se apresente diante de seu filho para lhe pedir alguma coisa. Imediatamente ele a atende e a acolhe amorosamente, vencido pelos seios, pelas entranhas e as orações de sua queridíssima mãe. Como para encerrar nossa meditação de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Encerramos no número 85, continuamos amanhã, terça-feira, às 21 horas. Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.